quinto ano, tudo bem? Bom, como nós havíamos falado, né? Essa semana nós vamos dar uma alterada no nosso horário, né? De aula. E hoje, novamente, nós teremos aula de história. Nós estamos com conteúdo de história um pouquinho atrasado, né? E a professora Georgette vai estar dando o conteúdo de história, porque eu preciso fechar esse conteúdo. Hoje nós só teremos texto, tá bom? E dentro desse texto vai ter algo que eu vou pedir vocês para fazerem uma nuvenzinha com bastante atenção, porque é uma questão muito boa para se pedir na prova, tá? Então nós vamos abrir o nosso livro de história na página 203 e o texto vai dizer que os relógios e as formas de medir o tempo na história. Hoje nós temos o relógio, né? Mas antes nós não tínhamos. Antes, como eram as primeiras formas de medir espaços de tempo? Foram os relógios de sol, tá? Os relógios de sol. Eles funcionavam marcando horas diferentes do dia, desde o nascer até o pôr do sol. Era possível saber que havia a variação do tempo entre esses períodos, através da posição da sombra do objeto central que ficava no relógio. A posição do sol no céu permitia variação na sombra, e isso mostrava mudanças no tempo durante o dia. Estudiosos apontam que esse tipo de relógio era usado há mais de 3.500 anos no Egito. Aí nós temos aí o relógio, tá? Havia uma sombra e através dessa sombra, né, no próprio relógio é que eles conseguiram identificar qual era o horário. Outra forma de marcação foi o relógio de água. Seu funcionamento era a partir de dois recipientes, um cheio e o outro vazio. O cheio tinha um pequeno furo e às vezes tinha algumas marcações de tempo em seu exterior. O vazio ficava embaixo. A marcação do tempo era contada pelo tempo que demorava para encher o recipiente vazio. Então ele ia, né, pingando para poder encher o recipiente, daí se podia ter uma ideia da variação. Outra forma de medir o tempo que foi muito utilizada na história foi o relógio de areia. Esse nós conhecemos. Assinale isso aí, faz uma nuvenzinha nesse parágrafo que a professora Georgette está lendo, tá? Esse relógio de areia, ele é chamado de ampulheta. Seu funcionamento tem o mesmo princípio do relógio de água. Surgiu no século VIII e seu uso foi muito comum para marcar horas em navios e igrejas. Durante o século XV e XVI, quando essa técnica, né, se tornou mais apurada, marcando com mais precisão as horas. Faça uma nuvem nesse parágrafo aí, que esse parágrafo é muito importante. Durante o século XIII, mesmo com o uso das ampuletas, já estava sendo inventado o relógio mecânico, com aquele pêndulozinho, né? Aquele relógio antigo, que ele tem um pêndulo, que de 1 em 1 hora ele bate. Tom, tom, tá? Com o pêndulo e a oscilação dos segundos. Esse tipo de mecanismo passou a ser utilizado em todos os relógios modernos. Essa invenção possibilitou o uso mais diário desses relógios, com a sua versão em bolso, né? Tinha, né? As pessoas usavam aquele relógio de bolso, tiravam. Olha o exemplo aí dele, tá? No século XX, ocorreu a adaptação do relógio para o pulso, que no início era usado como joia ou pulseira pelas mulheres, né? O relógio era uma coisa assim muito fina. Mas quando o brasileiro Santos Dumont, ele mesmo, pai da aviação, tá, passou a usar para cronometrar suas experiências aéreas. Seu uso passou a ser comum entre os homens. A tecnologia para a marcação do tempo tornou mais precisa as tarefas na sociedade.
principalmente com o princípio da produção industrial, em que o tempo era importante para controlar e cronometrar a produção. Conforme as tecnologias foram avançando, os relógios foram sendo modificados. Passaram a usar alguns cristais e minerais, como o quartzo, que geraram impulsos em frequências que aumentaram a precisão desse relógio. Bom, não foi só os meios de transporte, os meios de comunicação que passaram por evolução. Os relógios também passaram por evolução. Página 215, o calendário no Ocidente, tá? Saímos dos relógios, tá? Saímos do relógio e vamos entrar para o calendário, né? Nós temos aí o calendário. Os calendários também são formas de marcar o tempo. Como você deve saber, ele se divide em dias, semanas, meses e ano, não é isso? Existem diferentes tipos de calendário no Brasil. É utilizado oficialmente o calendário gregoriano, tá? Que tem esse nome por ter sido promulgado pelo Papa Gregório XIII em 1582. De início foi adotado por todos os países europeus ligados ao catolicismo. Logo depois, todos os países do Ocidente adotaram esse calendário. Esse calendário, ele é um calendário solar. Isso significa que é baseado na volta que a Terra faz em torno do Sol. Tempo que dura 365 dias e 6 horas. É um movimento de translação. Mas como não é conveniente ter um dia de 6 horas a cada 4 anos, o calendário tem um ano 366, que é o ano bissexto, tá bom? Como o calendário gregoriano foi criado em um ambiente de religião católica, é muito comum a utilização de siglas que determinam o tempo que ocorre antes e depois do nascimento de Jesus Cristo. O AC quer dizer antes de Cristo, né? E o DC quer dizer depois de Cristo. Dessa forma, a contagem de anos até a data atual passou a ser determinada por essa data considerada como ano 1. Na atualidade, essas siglas estão perdendo espaço, tá, para AEC, quer dizer antes da Era Comum, e EC, a Era Comum, pois dessa forma desvinculam-se da questão religiosa. Vamos ver aí outro calendário diferente, tá? Página 216, vamos lá? Calendários diferentes. Assim como o calendário gregoriano sofreu influência do cristianismo, outros calendários ao redor do mundo sofreram influências também, tá? Só que foram influências o quê? Diferentes, pois surgiram em sociedades em que esta religião não estava presente. Entre os muçulmanos, existe o calendário islâmico, pelo islamismo. É o nome da religião que influenciou. Então, o calendário também ele tem uma influência de acordo com a religião, tá? Seu início se dá a partir da fuga do profeta Maomé, né? De Meca para Médica, que ocorreu no ano 622, tá? Após o nascimento de Cristo. Esse calendário ele é lunar e tem 11 dias a menos que o calendário solar. Os meses alternam entre 29 e 30 dias. São repletos de comemorações religiosas, assim como o nosso calendário. Vocês sabem que no nosso calendário todo dia é um dia de um santo, tá? São 365 dias e para cada dia se tem um santo diferente, tá? Para cada dia. E o calendário, né? O calendário islâmico lunar, ele é diferente do nosso. Enquanto o nosso tem 29, 30, 31 dias, né? O calendário lunar tem 29 e 30, a não ser fevereiro, né? Que tem 28 ou 29. O calendário chinês é um dos mais antigos, é chamado de
lunisolar, pois usa tanto dos ciclos, tanto da Lua, como do movimento da Terra ao redor do Sol. A data inicial para o começo do calendário foi baseada no período governado pelo imperador amarelo, Huangdi, considerado ancestral de todos os chineses. Isso ocorreu no ano 2637 AC, antes de Cristo. Por isso o calendário chinês é considerado o registro cronológico mais antigo do que se tem relato. Além disso, os chineses usam o horóscopo chinês para nomear os 12 anos que completam o círculo, cada um deles tendo uma representação filosófica e harmoniosa para a sociedade chinesa. A aula de história é só o texto, tá bom, meus amores? Preste atenção no texto, principalmente na ampulheta, tá? Nesse instrumento que é feito, né? Que é usado a areia, tá? Preste atenção, não é preciso fazer nada, só ouvir o vídeo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e vamos para matemática, ok?